Anexo 2. Déficit de atenção e vício, uma relação próxima. Talvez você tenha observado que muitos dos pacientes que descrevi nesse livro têm histórico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH ou TDA, se o traço da hiperatividade não estiver presente. Para facilitar, usarei aqui a sigla TDAH, mas tenha em mente que nem sempre haverá hiperatividade, embora no caso dos viciados do sexo masculino, em geral haja. Diagnosticar TDAH em viciados em cocaína e anfetamina é difícil, porque a própria droga gera hiperatividade e desorganização física e mental. Sob a influência de cocaína ou cristal, que é a metanfetamina, uma pessoa normalmente calma pode parecer ter um TDAH severo. Outro fator que torna tudo mais complicado é que a partir da adolescência, pessoas com TDAH têm um risco elevado de se viciar em cocaína e outras drogas estimulantes. Então fica difícil entender o que é que veio primeiro, se foi o vício ou se foi o transtorno. Eu mesmo fui diagnosticado com déficit de atenção e costumo reconhecer facilmente essa condição nos outros. Mas a chave para o diagnóstico é o histórico de sintomas desde a infância, antes do uso em drogas. O TDAH é um grande fator de predisposição ao vício, apesar de ser frequentemente ignorado por muitos médicos. Fico impressionado com a quantidade de pacientes viciados que nunca receberam um diagnóstico de TDAH, apesar de apresentarem sinais muito óbvios. Alguns foram diagnosticados quando eram crianças, mas não parecem ter recebido tratamento adequado. Em poucos casos, o tratamento foi oferecido quando já eram adultos. Um estudo da Universidade de Yale mostra que entre usuários de cocaína com TDAH, não é eficaz oferecer tratamento apenas para o vício, mas não para o transtorno mental que o predispõe. Nesse estudo, até 35% dos usuários de cocaína se encaixavam nos critérios diagnósticos de TDAH na infância. Em outro estudo, até 40% dos alcoólatras adultos haviam sido diagnosticados com TDAH. As pessoas com esse transtorno são 2 vezes mais propensas a abusar de substâncias e correm um risco quase 4 vezes maior de passar do álcool para outras drogas psicoativas. Também são mais predispostas a fumar, fazer apostas e ter uma série de comportamentos compulsivos. Entre os viciados em metanfetamina, 30% ou mais também têm TDAH crônico. A conexão entre TDAH e uma predisposição ao vício é óbvia e, na verdade, inevitável. Pouco tem a ver com genética. O TDAH é tão herdado geneticamente quanto o vício. Apesar do pressuposto comum de que o TDAH é o transtorno mental com mais chance de ser herdado, entre aspas. Os mesmos fatos que refutam o estudo sobre o vício com gêmeos e crianças adotadas também descreditam teorias genéticas sobre o TDAH. Não há necessidade de repeti-los aqui. A questão básica é que o TDAH e a tendência ao vício surgem de experiências estressantes na primeira infância, apesar de provavelmente existir uma certa predisposição genética ao TDAH. Predisposição está longe de ser uma pré-determinação. 2 crianças com predisposições semelhantes não se desenvolverão da mesma maneira. Mais uma vez, o ambiente é decisivo. As informações sobre o desenvolvimento do cérebro em relação ao TDAH são apresentadas no meu livro Scattered Minds. Descobertas científicas desde então só confirmaram que o estresse pré-natal e o estresse pós-natal é o fator mais determinante para a condição. De acordo com um estudo de 2004, 22% dos sintomas do TDAH em crianças de 8 e 9 anos podem ser diretamente associados à ansiedade maternal durante a gravidez. Crianças que sofrem violência têm uma propensão maior a serem diagnosticadas com TDAH. E as mesmas estruturas cerebrais afetadas pelos traumas infantis são as que mais apresentam anomalias em imagens do cérebro de crianças com transtorno. Meu argumento não é que o abuso seja a causa do TDAH, apesar de certamente aumentar o seu risco, mas que o estresse na primeira infância é o principal fator, sendo o abuso apenas uma forma extrema de estresse.
É o impacto do estresse no início da vida, depressão maternal, por exemplo, que gera vulnerabilidade do cérebro ao TDAH e aos vícios. Estresses ou rupturas na relação entre criança e mãe causam alterações permanentes nos sistemas dopaminérgicos do mesencéfalo e no córtex pré-frontal. Distúrbios que predispõem tanto ao TDAH quanto ao abuso de substâncias e outros vícios compulsivos. Se a prevalência de TDAH e outros problemas de desenvolvimento aumenta na sociedade, não é por causa de, entre aspas, pais ruins, mas porque o estresse no ambiente de criação dos filhos só se agrava a cada geração. Pais e mães, em específico, recebem cada vez menos apoio, enquanto os filhos são pequenos. A questão, então, não é o fracasso individual dos pais, mas um colapso social e cultural em proporções desastrosas. O TDAH e o vício não compartilham apenas os sintomas, mas também características neurobiológicas. Ambos são transtornos de autocontrole, que envolvem anomalias na atividade da dopamina. Na verdade, os medicamentos usados para tratar TDAH são estimulantes, como metilfenidato ou anfetaminas, cujo método de ação é aumentar a atividade dopaminérgica em circuitos cerebrais importantes. Os traços de personalidade entre pessoas viciadas ou de pessoas com TDAH são idênticos: descontrole, impulsividade, pouca diferenciação e uma necessidade constante de fugir de emoções perturbadoras. Essas fugas podem ser internas, como a apatia, ou externas, como a busca desenfreada por estímulos, atividades, comida, substâncias ou outras pessoas, por exemplo. É por isso que pessoas com TDAH são predispostas à automedicação. Tiramos duas conclusões disso tudo. Primeira conclusão: é importante reconhecer o TDAH e tratá-lo de forma adequada na infância. Como mostram em Scattered Minds, esse tratamento nem sempre precisa envolver remédios ou se limitar a eles. Seja ou não hereditário, o TDAH não é uma doença. É principalmente um transtorno de desenvolvimento. A questão principal não é como controlar os sintomas, mas como ajudar a criança a se desenvolver de uma maneira adequada. É perturbador saber, no entanto, que boa parte das crianças diagnosticadas com TDAH recebe apenas tratamento medicamentoso. A abordagem farmacológica tem seu papel, mas deve ser usada com cautela e quase nunca como a primeira opção. Quando se trata de crianças, ainda assim, os estudos são claros ao mostrar que crianças com TDAH que não recebem tratamento correm mais riscos de desenvolver algum vício no futuro do que as que recebem estimulantes. Isso faz sentido, é claro, já que em certo nível, todas as dependências químicas, no fundo, são tentativas de uma automedicação. Em segundo lugar, ao tratar adultos com qualquer vício, é importante investigar a possível coexistência de um TDAH não diagnosticado. Pela minha experiência e também por ter trabalhado com centenas de adultos com TDAH antes mesmo de começar a atuar em Downtown East Side, sei que lidar com questões de TDAH pode ser muito útil para pessoas que têm problemas com vícios. Por outro lado, qualquer um que trate adultos ou adolescentes com TDAH também deve investigar comportamentos compulsivos. Não é possível tratar o transtorno de forma bem-sucedida se ignorarmos vícios que possam exacerbá-lo. Isso vale se a pessoa é viciada em substâncias ou em qualquer um dos muitos hábitos viciantes que nossa cultura tanto instiga e até romantiza.